Olá, pessoal. Iniciamos agora, finalizamos a primeira prova para eletrotécnica. Agora a gente inicia uma prova para engenheiro eletricista. Continuamos na banca FGV. Essa prova ela vai da questão 41 até a questão 70 e ela foi aplicada no ano de 2013, concurso da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Vamos lá, questão 41. A figura a seguir apresenta um circuito composto por três resistores iguais e três fontes contínuas E1, E2 e E3. Os valores de E1 e E2 são iguais. Opa, E1 e E2 são iguais. Então, essas duas fontes têm valores de tensão iguais. Então, vamos lá. O que a questão nos pede? Para que a corrente elétrica no ramo central do circuito seja igual a zero, a fonte E3 deve ser igual a... Então, o que a gente tem que calcular? Para que no ramo central a corrente elétrica que transita nesse ramo aqui seja igual a zero, quanto deve ser o valor de E3? Para resolver essa questão, eu vou utilizar o método de superposição, ou seja, eu vou calcular a contribuição de E1, contribuição de E2, porque nós temos uma corrente que vem aqui, quando chega no nó, ela vai se dividir desses dois ramos. Da mesma forma, nós vamos ter uma corrente elétrica que vem de E2, nesse nó, ela vai se distribuir entre esses dois ramos, e a gente vai ter a soma dessas duas correntes vindo para E3. Então, vamos calcular quais são essas correntes de contribuição de E1 e E2, E1 e E2, que na verdade são a mesma fonte. Vamos lá, vamos desenhar um arranjozinho aqui. Nós temos um resistor de valor R, primeiro nó, outro resistor de valor R, outro resistor de valor R. Quanto que é essa resistência equivalente? Aqui também tá simples, né? A gente vai ter um resistor somado a outros dois resistores em paralelo. Então, a resistência equivalente vista por E1, ela vai ser igual a R mais R em paralelo com R. R em paralelo com R, a gente sabe que é R sobre 2. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R mais R sobre 2. Somando, a gente vai ter 2R mais R sobre 2, que é igual a 3R sobre 2. Encontramos a resistência equivalente, agora a gente vai descobrir qual que é a corrente total fornecida por E1 ao circuito. Essa corrente ela vai ser igual a E1 dividido pela resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? 3Rs sobre 2. Quanto que dá esse valor? Esse valor vai ser igual a E1 vezes... Desculpa, é 2 aqui, tá? Estou confundindo as coisas. 2. Esse valor aqui, tá? E1 vezes 2 sobre 3R. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes E1 sobre 3R amperes. Então, essa é a corrente que está sendo fornecida por E1 para o circuito. E quando a gente chega nesse ponto, a gente vê que esses dois resistores eles têm o mesmo valor. Então, essa corrente vai se dividir de forma igual. Então, a corrente total que está indo para o ramo 3, para o ramo central, desculpa, para esse ramo central, vinda da fonte E1, essa corrente aqui, ela vai ser igual a esse valor aqui dividido por 2. Então, vai ser igual a 2 vezes E1 sobre 3R vezes 1 sobre 2. Então, a gente corta 2 com 2. Isso aqui fica igual a E1 sobre 3R. Então, essa corrente vinda de E1, ela vai ser igual I de E3 vinda de E1 vai ser igual a E1 sobre 3R. Agora vejamos uma coisa interessante. Se a gente observa E2, a corrente elétrica que vem de E2, isso aqui por superposição, tá? A gente entende que esse circuito, visto pela fonte E2, ele é exatamente igual ao circuito visto pela fonte E1. Então, essa corrente vai ser a mesma. A mesma corrente vai sair daqui, a mesma corrente vai vir para esses dois ramos. Então, isso aqui vai ser somado à corrente
de E3 vinda de E2, sendo contribuída de E2. Vou botar uma setinha aqui, tá? Para entender melhor. E essa corrente também será. E ele diz que E1 e E2 são iguais a E. Vou considerar E1 aqui sobre 3R. Então a gente tem que somar essas duas correntes. E quanto que vai ser a soma dessas duas correntes? Vai ser igual a 2 vezes E1, ou E, na verdade, né? E vai ser igual a 2 vezes E sobre 3R. O que que é isso? Isso aqui é a corrente que está vindo aqui, a contribuição vinda das duas fontes vai ser igual a esse valor em amperes. E agora, como que a gente resolve essa questão? Nós encontramos a corrente que entra. Para que seja zero, então a corrente que a fonte fornece para o circuito precisa ser igual a esse valor. Então, o que a gente descobre? A gente descobre que a corrente de E3 ela vai ter que ser igual a 2 vezes E sobre 3R. Mas a corrente de E3 ela também é igual à tensão E3 dividida pela resistência equivalente vista por E3. E que resistência equivalente é essa? Se a gente observar, também é a mesma, porque a gente tem um resistor em série com dois resistores em paralelo. Então, a resistência equivalente é a mesma. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e considerar ele aqui no nosso denominador. Vai ficar 3R sobre 2. Então, vou apagar essa linha que eu fiz. Apagou a linha. Vamos lá agora, então, dando continuidade. E quanto que vai ser isso aqui? Então, vamos lá, aqui para baixo. E3, né? A gente tem aqui, na verdade, 2E sobre 3R vezes, eu vou pegar esse valor aqui e vou jogar para cima, tá? Vezes 3R sobre 2. Isso aqui vai ser igual a E3. Então, quanto que vai dar? O 2 vai cortar com 2, 3Rs vai cortar com 3Rs e sobrou o E. E3 precisa ser igual a E para que a corrente no ramo central seja igual a 0 amperes. Letra C, questão número 41 no gabarito. Letra C, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente algum comentário, se você quiser dar alguma contribuição, agradecer, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado.